Boa noite. As pessoas às vezes fazem agradecimentos ao final, né? Mas como aqui o trabalho se continua, eu gostaria de hoje agradecer pela dedicação do nosso amigo Augusto, o trabalho que tem feito conosco nessa atividade e em várias outras dentro do centro, onde ele se envolveu com responsabilidade e com compromisso, porque ele parte para a nova jornada, não estando junto conosco materialmente, mas estando junto dos nossos corações, porque os vínculos que verdadeiramente unem os homens não são da distância física, mas daquilo que verdadeiramente só os olhos da alma podem ver, que é a proximidade de uma causa comum. Então, meu muito obrigado pelo seu trabalho, pelo auxílio aos trabalhos dessa casa e que uma boa jornada se abre aí, algo que venha lhe engrandecer na conquista dos seus anseios dessa encarnação. Intuição. Nós estamos aqui hoje assistindo uma palestra pública como prévia de um trabalho de desobsessão. Nós encarnados e os desencarnados que entraram com vocês, que vieram juntos. Exatamente porque nós esquecemos de uma palavra gloriosa chamada misericórdia. Eu comecei aqui com agradecimento ao nosso amigo Augusto, mas usando isso como preâmbulo, quando às vezes nós vamos agradecer a alguém, a falar bem de algum aspecto de alguém, e por vezes alguns se colocam como verdadeiros inquisitores, porque do outro ele só sabe perceber aquilo que lhe é negativo. Ele só sabe perceber do outro as falhas. Ele só sabe apontar o que está dentro do âmbito do inadequado. Ele só consegue colocar sobre o outro aquilo que lhe incomoda. Então, ao ver qualquer elogio ou colocação feita a um irmão por sermos filhos do mesmo pai, ele automaticamente faz uma enumeração dos aspectos negativos e contrário àquele elogio ou àquela felicitação que lhe foi dada, esquecendo que justamente misericórdia é isso. Misericórdia é a graça de enxergar no outro a luz que cintila, trazendo a prova viva de que Deus é vida. E estamos aqui justamente por ainda estarmos andando de óculos escuros. E de óculos escuros no meio ainda das trevas que nos envolvem. Trevas que têm pontos luminosos, mas que pelos óculos escuros que usamos, não enxergamos. As vemos às vezes como mais escuro ainda, porque quando a luz cintila no meio da escuridão, e você olha diretamente para ela, quando você muda a visão, aquele pouco que você enxergava, às vezes você já não consegue enxergar mais, até que tenha um pouquinho de paciência para esperar que seus olhos mais uma vez se adaptem àquela pouca luminosidade e volte a enxergar o que lhe era corriqueiro. E isso eu digo que nós estamos aqui porque esse processo do qual vocês estão sendo envolvidos, e nós e muitos outros, ele faz parte da graciosa misericórdia de Deus. A graciosa misericórdia de Deus é porque, imagine, como auxiliar aquele que está em débito para consigo mesmo. Em uma linha de produção de carros. Os carros com defeito, a gente faz o quê? Joga fora. Se for uma coisa pequena, a gente arremata e vende como um carro que foi reconsertado. Aqui no nosso Brasil não temos esse hábito tão assim, mas nos Estados Unidos você vai comprar uma peça, ela saiu zerada, é um preço. Se ela tinha um pequeno defeito, foi corrigida, ela é um preço mais baixo. Então, ou seja, você tenta recuperar. E aquilo que não serve, paciência.
Mas imagina o seguinte, não estamos falando agora de peças, que peças podem ser destroçadas e voltarem de novo à sua matéria-prima. Nós estamos falando de algo que não volta à matéria-prima porque ela é a essência, do homem, do espírito humano. O espírito humano, então, não é um elemento que possa ser reduzido a algo e voltar a cair no vácuo do que existia. Não, o espírito humano é fagulha divina. Essa coisa linda que, quando aprendemos a enxergar, muda as nossas vidas. E a ideia de fazer da palestra pública parte do tratamento é porque não há mágica na vida. Não podemos ficar esperando acontecimentos mágicos. Na época de nossa infância, nos brindavam com essas ideias, como minha filha hoje, que tem os 7 anos, me pergunta, e o Papai Noel? Eu digo, Papai Noel é algo da imaginação, que a gente concretiza o seu desejo, mas é algo da imaginação, ele não existe realmente, mas existe no imaginário, enquanto você quiser mantê-lo nesse lugar. Mas por vezes, nós então crescemos dentro desse elemento do imaginário e ficamos à espera de encontrar alguém que só existe no mundo da imaginação. E aí começamos a nos debater enquanto crianças, e por causa de se debater, nós começamos a perseguir, e por causa de perseguir, começamos a sofrer. A palestra pública tem uma função clara, é de tornar claro, translúcido, que não é o passe do médium que vocês vão receber lá dentro. Não é atendimento ao espírito que está ao seu lado, que vai corrigir os aspectos que você está vivendo. O atendimento ao espírito é mais um ato de misericórdia divina, não nossa. Porque nós atendemos ali uns 3 a 5 minutos. Imagine que os elementos que ferem uma alma a ponto de acorrentá-la a outra, como você, não são coisas que se dissiparão em 3 ou 5 minutos. Nós, na realidade, estaríamos ali, naquele momento, com ela, auxiliando na própria percepção dela de que é humana e de que continua viva, de que a vida não se foi e que um novo projeto pode ser traçado a partir do despertar dessa possibilidade maravilhosa da misericórdia divina, é de que nós somos eternos, nós somos imortais verdadeiramente, né? Não eternos, mas imortais. Então, vindo à vida, aí continuamos, mesmo trocando de corpos. O passe ajuda, dá uma reharmonizada, como a energia desse salão, que seus olhos não veem, mas já começa aqui, porque esse salão está repleto de energias benévolas, buscando aquietar a mente de cada um de vocês, para que possa abrir o coração, porque sem abrir o coração, é difícil poder receber algum auxílio. Porque o coração fechado, ele simplesmente representa aquele olhar crítico e sagaz, como eu brinquei na hora inicial de fazer um elogio a alguém, que não estava tratando do meu amigo, mas quando se fala, e aí se faz então a cascata de coisas negativas. Porque o olhar que só enxerga o negativo, atrai para si aquilo que vê. Então, muitas energias são aqui veiculadas, no sentido de ajudar atenuar essa rigidez e dureza da tua alma, para que então você possa receber algum auxílio. Mas o tratamento em si depende de que você verdadeiramente abra o seu coração para olhar para a vida de uma outra forma, para que então os portais aos quais funcionam como polo magnético de atração de espíritos assim como vós, em desequilíbrio, possam se obliterar e abrir-se portais de atração a espírito, não iluminados e lá no alto, não, mas a espíritos que querem construir uma vida melhor, assim como você, que estão um pouquinho melhor, um pouquinho mais acima, e lhe então afluem energias benévolas nesse sentido. Que para isso, o que é necessário é que o que eu estou dizendo dessa energia maravilhosa que os espíritos veiculam aqui, a alguns deixando um pouco sonolentos, a outros um pouco mais despertos, é essa energia de abrir o coração, porque
Entendam uma coisa. A vida, ela é cortejada do laço da misericórdia. Porque esse retorno à vida física é uma forma de nós podermos sanar o erro, certo? O erro não, os aspectos em nós ainda presentes, ainda da ignorância. Pois somos criados todos simples e ignorantes. E vamos aprendendo, ganhando complexidade no transcorrer da nossa caminhada. É assim que nós vamos agregando valores, agregando habilidades e aprendendo a utilizar essas habilidades em prol do bem próprio e do outro. Essa oportunidade é que aquela história, a mulher casada com o João, só que eram namorados, e uma daquelas brigas, ela foi para uma festinha e lá se envolveu com José. Foram as vias de fato no colóquio físico, e aí ela descobre-se grávida, mas ela percebe que provavelmente não seria de João, foi de José naquela noite fatídica. E ela continua sem dizer nada, mas ela era daquelas bem religiosas, fazia aquelas continhas das tabelinhas, e o que ela tinha tido de contato com o outro era antes disso. Mas então ela já vivia aquela dúvida, aquela angústia, porque ela casou-se com João, e teve também alguns outros filhos. E lá na frente, o pequenino adoeceu, e ao adoecer, precisou tomar uma transfusão sanguínea. E aí ela tornou concreto que para ela era uma suspeita. O tipo sanguíneo da criança era impossível de ter sido resultado da união dela com João. João não sabia, como todo marido, não ficava lá levando e trazendo o menino, e ela então teve a certeza daquilo. O menino ficou bom daí para diante, mas ela continuou caminhando com esse segredo que era só dela. E alguns diriam então, mas qual o problema? Ele não está criando com todo carinho, com todo amor como pai? Você não é a mãe? Qual o problema? Um único problema era da consciência dela. A consciência do sentimento daquela traição. Mas João já pulou a cerca não sei quantas vezes. Mas o sentido da lei não se faz com base no que o outro fez, mas com base no que você está fazendo com você mesmo. E ela então vivendo mais adiante, e lá na frente, aos seus 65 anos, próximo do desencarne, João ainda vivo, ela lhe diz: meu amor, para que minha alma possa ir liberta, eu tenho que lhe contar algo. Eu tenho que lhe contar que o nosso primeiro filho não é seu filho. Fruto daquela briga nossa, é aquela mulher, as mulheres, né, que guardam as coisas na memória, e ela tinha mais do que motivos para isso, e ela diz a ele, e ele olhando para ela enternecidamente diz: minha querida, quantos e quantos erros eu tive. Ele é meu filho, porque eu o criei como tal. Parta em paz. E ela se despede, depois de ter passado 1 mês a 2 presa naqueles tubos da UTI, que aí num lampejo que acorda, faz esse contato com ele e vai embora. Mas olha o que fica, a dor de ter passado uma existência iludindo alguém está na alma desta criatura. E ela precisa resolver isso. E aí alguém diria, não, ele já lhe perdoou e acabou. O perdão que liberta a alma não vem do outro, só vem de si mesmo. Porque quando você se liberta, pronto. O outro não encontra ganchos aonde se ancorar em você. Quando o outro lhe liberta, quem se liberta é ele. Porque você ainda precisa sanar as suas dívidas consigo mesmo. E consigo mesmo, porque esse si mesmo são as leis de Deus, inscritas na fagulha, na centelha de sua existência, está inscrita em todos nós.
esta senhora reencarna e vai passar por aspectos que levem ela a fazer uma catarse, recuperando-se daquilo que a manchou, porque não foi brincadeira, foram 65 anos. Já pensou? Ela tinha mais ou menos uns 20, 45 anos. Toda vez que o marido levantava o menino e começava a brincar, ela olhava e sentia mágoa no peito. Quando os fatos iam acontecendo, ela olhava, ninguém sabia, mas a consciência dela ali machucava. O retorno à vida física que ela fez posteriormente trazia então um emblema, a necessidade dela sanar consigo mesmo essa experiência. Mas para que a gente entenda como é que isso se desencadeia, é que alguém diria, como eu falei, simplesmente não sabia, ele perdoou e acabou. Mas veja que não é assim. Quando você faz alguma coisa que você se sentiu de alguma forma culpado, enquanto você não consegue se sentir quites com aquilo, você fica bem? A grande maioria das vezes, não. E é isso que acontece com os nossos retornos à vida física. Criados simples e ignorantes a partir dos nossos tropeços, que nada mais são do que possibilidades de aprendizado, mas ainda enraizado nas raízes da ignorância e entendendo que é através do sofrimento que o outro paga aquilo que nos deve, nós imputamos a nós mesmos o sofrimento como paga daquilo que nós devemos à lei divina que está dentro de cada um de nós. E aí então, é com base nisso que esses laços que prendem vocês a esses desencarnados aí presentes e eles a vocês, simplesmente por não ter a capacidade do dom da misericórdia. O dom da misericórdia é aquele que diz que o outro que tropeça, ele tropeça pela ignorância. Porque o sentimento natural do humano não é de viver na lâmina dor, mas sim na luz e no amor. Esse é o impulso que nos move, porque somos fagulha disso, que é Deus. Nós somos fagulhas do amor, a força propulsora do universo. Então, o que há em nós é o que? A propulsão a isso. Agora, pela ignorância, pelo erro, nós tropeçamos. E aquele que se vincula a nós, se vincula por isso. E às vezes nós vivemos tão focados na dificuldade, na dor, no sofrimento, no que há de ruim, que nós esquecemos de abrir os ouvidos. Porque normalmente, se nós formos falar em termos de sensibilidade mediúnica, o dom mediúnico de todos nós é esse maravilhoso dom da intuição. Quantas vezes muitos dos que estão na dimensão invisível aqui junto a você, que fizeram um esforço imenso para você ter vindo, porque se eles não fizessem esse esforço, você não viria. Eles buscaram lhe intuir e você não percebia. Porque você estava com o coração muito mais arraigado às brigas cotidianas que não levam a nada. Que é igual ao que fazem com a nossa política. A miséria campeando, aí pega qualquer problema, bota na mídia e estoura, e todo mundo esquece do problema principal e fica boiando em cima de discussões fúteis e pueris. É da mesma forma que é feito. Então, e eles estão aqui por quê? Porque quando você dá um passo adiante, eles também dão. Porque se lembra da história daquela mulher? É que justamente quando ela vai se sentir liberta de si mesmo, através daquilo que ela entenda como instrumento necessário para sanar a ferida que ela criou no imo da própria alma durante 45 anos de convivência com alguém enganando. Então, a gente precisa
antes de mais nada, olhar para o nosso obsessor, esse espírito que nos acompanha pelo desequilíbrio e pela ignorância, como um irmão que tropeça no caminho. Um irmão que, pela ignorância, não consegue ver de outra forma, em vez de olhá-lo com raiva, com rancor, querendo se ver livre dele, espraguejando porque ele está aí, mas pelo contrário, porque é essa postura que nos leva a apenas trocar de cenário, mais ou menos 50 a 100 anos, um interstício entre um retorno e outro, na grande maioria. Então, nós vamos estar, daqui a um tempo, no lugar deles, e ele nos nossos lugares. Eles encarnados e nós desencarnados, porque não aproveitamos a passagem por essa trajetória para perdoar o outro. E aí alguns vão dizer, mas Fernando, eu não sou vidente, eu não enxergo nenhum desses espíritos que está aqui ao meu lado. Afinal, Fernando tem um nariz, porque ter um nariz é uma característica de Fernando ou nossa? Nossa. Ter 2 orelhas, também. Ter 5 dedos em cada mão, também. Ter os dedos cotó, não, que isso é algo que eu devo estar me resolvendo comigo, e isso foi necessário, pelo menos para eu aprender que a história não é vai-se os anéis e ficam os dedos. Vai o dedo e fica o ser. É porque, na realidade, como é que eu enxergo o que eu não vejo? É quando eu passo verdadeiramente a enxergar o que eu não vejo. Porque, às vezes, o que a vida lhe pede é que enxergue seu filho. Perdoe o seu filho, pelo que quer que você se sinta ofendido por causa dele. Seja porque não foi bem, seja porque não lhe tratou bem, seja pelo que quer que tenha sido. Tenha misericórdia para com aquele que é fruto da misericórdia divina que fez brotar do seu ventre. E que você, sem saber utilizar a misericórdia, no exemplo maior de misericórdia, que é a dádiva de retornar à vida, você nega-lhe o que seria nato de todo pai e mãe, entendendo o pai e mãe como essa dimensão universal do Pai maior, que perdoa, ao qual não ouvimos, mas uma das expressões materializada naquele que dizemos seu filho, em vez de entendermos que todos nós o somos, chamado Cristo, que diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Lógico que ele não está pedindo ao Pai, porque o Pai, isso é algo que já está dentro do automatismo da vida. Agora, na hora que ele exalta aquilo, é para que nós entendamos que aquele Pai que nós achamos de adorar é o Pai maior, que a tudo perdoa, porque a tudo compreende, que a fagulha, enquanto semente, precisa labutar nas bases para conseguir se erguer e ser aquela árvore brilhante. É isso que ele exalta. E às vezes a gente não consegue. Se a gente não consegue fazer isso dentro de casa, aonde vamos fazer? Porque se daquele que veio das minhas entranhas, eu não consigo olhar como o Pai maior, a quem eu vou olhar? E às vezes fazemos aquela trajetória fantástica de dar a sopa ao que está com fome. Aí eu achei fantástico a reportagem que passou há uns anos atrás na Inglaterra. Os mendigos já tinham na rua uma plaquinha escrita assim em cima, grudado junto deles: não quero sopa, não me acorde. Porque essa caridade é a que todo mundo quer fazer. Porque é simples. Simples. Agora, qual é a caridade maior? É a caridade que se foca na dimensão do Espírito, que é o Espírito que você é. Então, quando você se vê como Espírito, você vê o outro como Espírito. E a maior caridade que você tem é enxergá-lo como tal. Mas alguns vão dizer o seguinte: mas Fernando, eu errei mesmo porque eu quis, eu sabia, e por isso que eu fiz. Olha só. Eu falo que existe um Pai maior, e este Pai maior
tendo feito como fizeram com Cristo, destruíram, colocaram na cruz, fizeram sofrer, ele diz: perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Por que é que eu não alimento isso dentro do meu coração? Mas eu sabia o que estava fazendo, então eu tenho que pagar por aquilo. Veja só. Aí a gente começa a entender que imputar a mim uma pena pela minha ignorância, tudo bem. Porque cada um só vai despertar na dimensão que tem, na forma de rever e ressignificar a experiência. Mas eu não posso imputar ao outro a mesma coisa. E nós vivemos a fazer isso. Os nossos amigos, dentro da dimensão do invisível, conectados a vocês, estão a querer cobrar de vocês, justamente, o ângulo fechado que eles têm sobre a própria vida. Porque se fosse aberto, veriam que se estão aqui me ouvindo, nos sentindo, eles continuam vivos. Se eles continuam vivos, aqueles que eles amaram continuam vivos. Então a vida continua. Não tem por que chorar e se despedaçar pelo que passou, mas olhar para o que passou e dizer como construir a partir de agora. Eles ficam então a cobrar, a querer impor a vocês aquilo que ele acha que é a moeda digna pelo que vocês o fizeram sofrer no olhar dele ou dela. E continuam nesse sofrimento. A forma, então, de lidar com ele, porque parece que o espiritual é uma coisa fantástica. Às vezes me perguntam, não, mas você tem que crer no espírito para conseguir, então, esse contato com o sagrado. Tenho. Sabe o que é o espírito que eu tenho que crer? Que quando eu estou com Augusto, e eu ajudo, eu compreendo, eu relevo, eu entendo, eu estou fazendo isso com um espírito. E se eu estou fazendo isso com ele, essa é a energia que eu irradio ao redor de mim. Eu estou fazendo com quem quer que esteja ao meu redor. Ah, mas Augusto é seu amigo, é seu colega? Sim. Aí eu encontro outro, mas torto, porque ele é quase santinho, é gente fina. Um outro torto, que me tira o dinheiro, o emprego, ou que o contrário, me coloca na cama sofrendo, e em vez de detestá-lo, eu faço um ato diferente. Como uma mulher que era casada com um marido, que era dono de uma padaria, entrando na padaria de manhã, o assaltante vai assaltar e mata-o. Ela só tinha um filho. Este filho está junto com ela, o menino vai crescendo, que tinha uns 15 anos, lá para os 20 ele estava à frente da mesma padaria. Sai com todo mundo, mas esquece algo e volta para buscar. Quando volta, encontra um assaltante, que faz o mesmo que fez com o pai. Atira nele e lhe tira a vida. Ela chora e descobre quem era a família do assaltante, que tinha filhos também. Então aquela mente pequenininha poderia dizer: vou imputar a seus filhos o que você imputou ao meu. Mas diferente disso, ela encontra alguém e passa a sustentar os filhos daquele que tirou a vida do seu filho, para que não passassem fome, e que não passando fome, não se tornasse um marginal tal o qual o pai ali estava. E fez assim durante anos, até que lá na frente, isso foi reconhecido e descoberto, e souberam que era ela que estava ajudando. Veja, na hora que ela fez isso, ela fez com um espírito. Então não fique procurando ver espírito desencarnado. Isso é algo de mente pequena. Aquele que tem o dom da mediunidade de evidência vai ter que conviver com isso, porque vai ver tanto o equilíbrio como o desequilíbrio. Mas se não tens, busque ver o espírito naquele que acorda de manhã com você, que toma café, que anda dentro de casa, e tenha para com ele uma postura de espírito. A primeira postura, olhar para ele e buscar amá-lo como ele é. Porque no momento que você, para amá-lo, precisa que ele seja aquilo que você quer, você está fazendo igual aos obsessores que estão ao seu lado, que queriam que naquela época do passado vocês fizessem o que eles queriam, e não conseguem enxergar
que a cada ser lhe é dado o resultado dos seus atos de propulsão evolutiva. Ou seja, aquilo que você estimula em você nessa encarnação lhe caracterizará nas encarnações subsequentes. E ele, pelas falhas e fraquezas, foi sendo ali impregnado pela energia do erro. E não é jogando mais pedras sobre ele que você vai ajudá-lo a levantar a cabeça, respirar e entender que pode fazer diferente. É o contrário, amando e fortalecendo e dizendo: eu lhe amo enquanto espírito, porque eu também sou um espírito e meu Pai, que é Deus, me ama, porque me deu a oportunidade de retornar e estar aqui com você. Porque a minha necessidade de lhe amar é a minha necessidade de ser capaz de conectar com o amor e não com a tristeza, o sofrimento e a dor. Para que eu possa propor a mim mesmo uma alavanca de crescimento. Para que eu não esteja no meio dessa sociedade que é nossa e diga que ela não tem jeito. Porque tem jeito, e o jeito começa em você. Faça a diferença. Esse é o convite. Porque enquanto você vive a falar desta sociedade, você vive igual a esse que está ao seu lado, a falar de você e a lhe perseguir. Então, deixe de ser um obsessor social. Passe a ser um contribuidor. E quando você faz isso, com o espírito que você vê em carne e osso, aquele que você não vê, aprende pelo exercício prático, como o servo de Deus, que se coloca como exemplo, o fez, praxis para nós. Mostrou que é possível fazer a diferença e estar há 2000 anos na memória de todos nós, porque foi o exemplo daquele que se imola em prol do outro. Porque aquilo que você imola não é os bens, a maravilha de sua vida. O que você imola é a sua arrogância, é o seu egoísmo. O que você imola é o seu autoritarismo. O que você imola é aquele sentimento submisso de se colocar como eterna vítima. Para então você dar a oportunidade desse ser grandioso que é você. Que pode, a partir do agora, reprogramar a sua vida, assumir esse papel. Mas, Fernando, as dificuldades são muitas. Lógico, você já viu feijão brotar da terra sem o obstáculo da casca seca a ser rompida? Não. Mas quando ele rompe a casca, aflora o solo, ele se torna alimento para tantos que necessitem. É isso que a vida espera de cada um de nós, que passando pela dor, pela dificuldade, possamos aflorar a luminosidade do nosso ser a acolher o outro, como aquela mulher, tendo perdido o marido, e o filho se transformou em luz e alimento para outros que necessitavam. Ela ultrapassou o sacrifício da dor, transformando no sacrifício do amor. Em utilizar aquela dor para romper a casca embrutecida que a faria com que ela quisesse cobrar do filho do outro o que fizeram com o filho dela, fazendo com que ela então pudesse potencializar aquilo que ela se sentiu roubada, o prazer de ver o seu filho continuar a viver. Ela deu a uma outra mãe o prazer desses olhos poder os enxergar em uma condição melhor, tendo o que comer e aonde estudar. Então, se nós buscarmos ver alguma coisa, vamos ver o espírito desse indivíduo que nós chamamos de sociedade que nos rodeia, e possamos nos perguntar verdadeiramente o que estamos fazendo dentro dele, o que estamos fazendo com ele, ajudando ele a crescer fortalecido e transformado, dando a ele o nosso suor, ou o contrário, sentado naquela cadeira de plumas, como a história do Papai Noel que eu contei, esperando que o paraíso venha até mim, a vida me dê tudo o que eu quero, que eu tenha aquelas férias maravilhosas, que eu tenha aquela mulher maravilhosa, que eu tenha os meus filhos maravilhosos, tudo maravilhoso para mim. Agora, será que eu já olhei para saber se eu sou maravilhoso para todos eles?
Às vezes não. Às vezes eu sou o agulhão que o fere na alma, aonde o meu olhar egoísta não enxerga, igual a esse que ele acompanha. Não enxerga que ele fere muito mais a si do que a qualquer outro. Porque é ele que não se liberta. E lá dentro, espero que ele seja atendido. Assim como eu peço a todos que durante o momento que entre no atendimento, eleve o pensamento a Deus e ore com misericórdia por esse ou esses que estão ao seu redor, assumindo que erramos por ignorância. Então que ele possa se libertar da ignorância e encontrar o seio paterno acolhedor que dá a todo aquele que ora e pede com clamor a chance de se renovar e se regozijar com a vida, criando para si uma nova perspectiva, criando para si um novo olhar, e que voltando agora à vida física, ao retornar em casa e ultrapassar a porta que transforma o ambiente externo e comum no ambiente alheio do seu viver, você olhe para aqueles que ali estão e busque comprar, olhar para dentro de si e dizer, lembrando-se desses que você deixou aqui dentro é onde eu tenho a maior obrigação de exercitar aquilo que eu elevei o pensamento pedindo a você. Aqui eu tenho que ser capaz de cultivar e de fazer valer mais forte a lei do amor, que é compreendê-los nas suas dificuldades. Faça com que esse evento de ter vindo ao centro espírita para um tratamento, isso que lhe incomodou, tirou daquele lugar tranquilo que você estava, tenha um valor. Não seja apenas o valor de um lenitivo que lhe tira da visão da realidade, como aquele que está cansado, toma meia garrafa de vinho ou umas 2 cervejas, e aí então fica meio inebriado e dorme. E no outro dia de manhã diz, acordei melhor. A vida não lhe convida para se entorpecer, mas sim para despertar e dar a ela a tua contribuição no valor de viver. Então, não faça desse momento de dor um momento de entorpecimento, porque muitos masoquistas assim o fazem. Faça desse momento de dor um despertar, para fazer da dificuldade que a vida lhe traz esse pedido, esse chamativo, que intuitivamente os irmãos mais equilibrados tentam levar até você. Isso não é sofrimento, isso não é castigo, isso é oportunidade de dar ao outro algo melhor. É uma oportunidade de você superar a si mesmo, porque aquela senhora que durante 45 anos carregou consigo a mágoa de ter enganado o outro, traçou uma trajetória encarnatória, aonde as dores que ela hoje carrega, uma dentre vocês, homem ou mulher, porque pode se reencarnar em qualquer corpo, está fazendo dessa história, que é a história de um de vocês, a forma dela quitar consigo mesmo, com sua própria consciência, o valor daquilo que ela não valorizou. E aí então, é a partir daí que a vida se renova, porque nós não somos peças que podem ser jogadas fora porque está com defeito. Nós somos seres a que a vida nos dá sempre uma nova oportunidade de corrigir o defeito e ir adiante, porque nós somos todos filhos de Deus. Quando Cristo, ao estar conosco, nos disse que todos nós somos irmãos, que podemos fazer milagres maiores do que o dele, e disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos à montanha, mova-se, e ela se moverá. Tenha essa fé, mas para mover a montanha que há dentro de ti mesmo. Para que possas abrir o coração e ouvir intuitivamente tudo aquilo que os amigos buscam levar até você, e que você sela os ouvidos. Porque em vez de olhar com os olhos do coração, como dizia Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, perceptível apenas ao coração. Aprenda a abrir o coração. Mas eu vou me machucar, eu vou quebrar a cara. Aprenda a abrir o coração. Porque se você se machucou, é porque era necessário para você ainda despertar mais. Porque você é aquele que queria ganhar, mas sem
arriscar. Na vida, a vida é um jogo de risco. Agora, onde nunca se perde. Porque tudo que se perde é aquilo que não se tem. Porque aquilo que se tem não se perde, se expande. E a vida, então, está nesse convite maravilhoso de que o incômodo que lhe trouxe aqui não é para lhe castigar, nem lhe perseguir, mas para que você mesmo possa, a partir desse elemento, transcender a dor e dizer o que você quer da vida. É só isso que você tem ou você consegue enxergar em você esse poder de ser o elemento transformador da vida que está ao seu redor? E é capaz de, no dia que você desencarnar, em vez de estar cobrando dos outros que ficou, você possa olhar para a vida e dizer: deixei o mundo melhor do que encontrei.